Bem-vindos a mais um podcast. Eu aqui com meu maridão, Thiago Rocha. Firme e forte aqui comigo. Eu não sei... Mais um episódio. Não sei como ele ainda está aqui, gente. Esse homem... Não incentiva, senão eu desisto. Ele não é doido? Nós estamos muito felizes por estar aqui com vocês. Aqui em Utah agora está um calor maravilhoso. A gente vem com uma blusinha porque é frio dentro dos campos que tem ar-condicionado, mas a gente está numa época muito feliz aqui, né, amor? Maravilhosa. Eu torço para que possa ser o ano todinho assim, mas não é, infelizmente. Daqui a pouco começa a cair uns negocinho branco do céu. Pra setembro começa o friozinho. Começa. Pois é, estamos aqui hoje, mas antes de apresentar a nossa convidada de honra hoje para vocês, gostaria de agradecer aos nossos dois patrocinadores, a Rust & Torque, que é uma oficina mecânica maravilhosa aqui em Utah, grande, de brasileiros, e nossos carros são consertados por eles, nossa família tem o coração inteiro com a Rust & Torque. E também o nosso Insurance. O nosso Insurance é uma corretora de seguros especialmente para brasileiros, língua português e também espanhol e inglês, obviamente. Então, seguro de carro, casa, saúde, vida, tudo que comercial, tudo que você pensar em seguro, o nosso Insurance está aqui para você. É isso, amor? Mais alguma coisa? Por enquanto é isso. Por enquanto é isso. Abertos a mais patrocínios. Por favor, entre em contato conosco, né? Lógico. Por gentileza. E estamos aqui com Luciene Costa. A Lu, uma das mulheres mais bonitas da minha igreja. Ai, gente, calma, menos. Tá bem apresentada, né? Então. Acabou, já precisa não falar mais nada, amor. Nada, já. Ai, eu vou ficar vermelha. Luciene Costa, carioquíssima. Carioquíssima. Casada, com 3 filhos e 3 enteados, Isso. vivendo aqui nos Estados Unidos há 11 anos. Exatamente. E nossa professora da escola dominical. A melhor professora da vida, gente. Você entra lá, você não quer sair. Eu sou meio que de fugir de sala, tá, amiga? Mas eu não fujo da sua aula. Que bom. Na sua aula eu vou boazinha. Que bom. É uma das coisas que eu mais gosto, é falar do Evangelho, é compartilhar, né, as minhas experiências e não só isso. O que eu acho legal na escola dominical é poder ouvir as experiências, né, das pessoas. Essa troca é muito legal, porque a gente aprende tanto. E eu falo muito, né, Lu, na aula. Eu sempre participo, vai. Estamos juntas. Mas é melhor ter uma aula que tem alguém participando do que você só dá aquela pergunta e fica aquele silêncio. Lógico. Né? E eu falo, e domingo eu falei, né? Gente, eu não tô aqui para falar sozinha, não. Eu quero ouvir vocês. E foi maravilhoso, né? Ontem foi muito bom. Foi uma aula muito boa. Inclusive, o nosso assunto de hoje é sobre a aula maravilhosa que a gente teve ontem na igreja. A gente não tinha agendado antes com a Lu. Foi tudo em cima da hora, foi uma emoção, um espírito tão forte que eu acho que a gente queria transbordar isso para vocês que estão em casa. Então, nós vamos falar hoje sobre 2 assuntos, que é perdão, que ele é diretamente vinculado com o orgulho, né, Lu? Com certeza. E antes da gente começar a falar, a gente vai passar um vídeo agora para vocês. Só são 8 minutos. Eu já assisti várias vezes e chorei todas as vezes. É forte, né? É um vídeo muito forte, muito impactante. Então, começa o vídeo aí. All right, 13. Chris Williams, C-H-R-I-S-W-I-L-L-I-A-M-S. Em 9 de fevereiro de 2007, minha família foi atingida pelo carro dirigido por um adolescente bêbado. Nesse acidente morreram minha mulher, Michelle, que esperava nosso 5º filho, meu 2º filho, Benjamin, e minha única filha, Ana. Para nós, aquela era uma sexta-feira normal. Nos divertimos bastante. Fomos jantar fora. Meu filho mais velho tinha saído com os amigos. Vi os faróis de um carro vindo em minha direção numa velocidade incrível. Tentei desviar, mas não deu tempo. Ele atingiu a lateral do nosso carro. Olhei à minha volta e vi minha mulher, vi seu último suspiro e tive vontade de gritar e chamá-la de volta. O próximo som foi o do meu próprio choro de angústia pela morte deles.
Foi quase como se eu estivesse fora do meu corpo e ouvisse aquilo e percebesse que era eu quem produzia aquele som. Nunca me senti tão vulnerável na vida. Nunca me senti tão esmagado, espiritual, emocional e fisicamente. Quem tem filho adolescente fora de casa depois da meia-noite fica apreensivo quando toca o telefone. Eu levantei, atendi o telefone. Do outro lado da linha, um homem se identificou como sendo da polícia de Salt Lake City. Ele disse que nosso filho Cameron estava bêbado e que tinha se envolvido em um acidente, mas estava bem. Ele disse que nesse acidente 3 pessoas morreram. Descobrimos que o Sam foi o único filho sobrevivente. Então fomos para o hospital universitário, onde a família do Chris estava. Mesmo nessa hora em que todos estavam chorando, e ele, Chris, estava em uma maca com o pescoço imobilizado, uma das primeiras coisas que ele disse foi: "Como está o rapaz que dirigia o outro carro?" Nos primeiros meses depois do acidente, acho que o que senti foi um choque inicial. O choque de ver que uma parte imensa da minha vida tinha desaparecido. É uma situação extremamente difícil a de ajoelhar-se com vontade de falar com o Pai Celestial quando a gente está se sentindo tão sozinho e angustiado. Essa é uma conversa interessante. Ele não tenta fazer a gente se sentir melhor imediatamente. Primeiro ele escuta. Achei que isso ajudou muito. Ele permitia que eu desabafasse a raiva, mas inevitavelmente voltava a ensinar-me as coisas de seu Filho Jesus Cristo. Quando eu ficava com raiva ou sentia-me muito sozinho, não canalizava isso para o causador do acidente. Canalizava para o Salvador. Quando olhei pela janela do carro, vi o carro que nos atingira virado. Eu ainda não sabia nem compreendia o que tinha acontecido, nem quem fizera isso conosco, nem qual era a situação. Só me lembro de sentir que eu precisava deixar isso tudo para trás. Podemos lidar com os problemas, com as situações e o sofrimento como Jesus lidaria. Ou podemos lidar de alguma outra forma. Acho que Chris aprendeu isso cedo na vida. Então, quando a hora chegou naquele carro, acho que ele havia decidido há muito tempo como agiria em uma situação assim. Há mais ou menos um ano, o Chris e o Cameron se conheceram e conversaram pela primeira vez. Quando eu o conheci, estava numa sala e ele entrou com um grande sorriso. Eu não estava sorrindo porque ia conhecer a pessoa a quem eu fizera isso. Ele veio e apertou a minha mão. Ele estava disposto a falar do acontecido e do que sentia. O Chris disse as coisas que o Cameron precisava ouvir sem medir as palavras. E ele disse o que sentia e o que isso significava. Ele quer que eu deixe o que passou para trás. Quer que eu escolha uma data e esqueça o acontecido e siga em frente. Deixe isso para trás completamente. Não dá para explicar. É um sentimento imenso de gratidão, de força, que sinto quando o vejo e quando vejo como ele agiu nisso tudo. Fomos ao funeral. E depois um de nossos vizinhos, que também esteve presente, veio para mim e perguntou: "Você já leu o artigo sobre o Chris?" O artigo era sobre o perdão. Uma emoção intensa me dominou. Foi como se uma torrente lavasse o desespero da minha alma. Saber que havia alguém capaz de perdoar assim foi uma experiência libertadora. A de saber que ele era capaz de reagir assim.
A ideia e o sentimento que eu expressei quando conversei com o Cameron foi simplesmente este. Se ele aprendeu alguma coisa com tudo o que ouviu a meu respeito depois do acidente, isso foi obra do Salvador, agindo por meu intermédio. Só o que fiz foi deixar-me servir de instrumento através do qual o Espírito, o exemplo, o conhecimento, a inteligência e a luz do Salvador pudessem brilhar. A verdade é que só o que tive de fazer foi não atrapalhar. Quero que ele entenda que eu tive muito pouco a ver com as coisas boas que vieram de tudo isso. Passou a ser ainda mais importante para mim o fato de que ele me perdoou. Sei que ele me perdoou porque conhece a Cristo, tem um testemunho dele e tem um relacionamento com ele. Agradeço a Deus por permitir que passemos por tragédias e provações. Não porque sejam fáceis, nem porque queiramos que aconteçam, mas porque ajuda-nos a amar. Essa é outra bênção maravilhosa, pois nela vi o meu irmão. Foi para conhecer o homem de dores, experimentado em sofrimentos, como eu conheço, que estou aqui. Foi dificílimo aprender essas lições da forma que aprendi. Mas essas crises de tristeza sempre acabaram com a certeza e a esperança de que um dia eu venha vê-lo como ele é. Um dia, com sorte, serei como ele é. Um dia, voltarei a estar com minha mulher e com o restante da minha família. É isso que me sustém. E aí, Lu, depois desse vídeo? Esse vídeo ensina o que, Lu, pra gente? Olha, ensina muitas coisas. Mas você sabe que algo que me chamou muita atenção, e aí a gente vê o poder do perdão. Né? O que o perdão ele é capaz de fazer por mim, por você, por todos nós. Eu fiquei me colocando no lugar daquela mãe cujo filho foi o responsável por tamanha dor naquele homem, naquela família. Quando aquela mãe teve, né, a certeza de que aquele homem perdoou o seu filho, imagina, aquele homem perdoou o filho que fez o que fez. Então eu me coloquei no lugar daquela mãe, o alívio que ela sentiu, né? Então, assim, foi uma das coisas que me chamou a atenção, porque, lógico, aquele marido, aquele pai que perdeu seus filhos e a sua esposa, ele sofreu, e eu não consigo imaginar a dor dele, né? No entanto, algumas pessoas comentaram na aula, né? Mas o perdão não é uma coisa rápida. Ninguém disse que é. Ninguém perdoa assim, no estalar de dedos. E com ele não foi diferente. Provavelmente, ele levou um tempo, né, para perdoar aquele rapaz. Né? Mas é possível. O perdão ele é algo possível. Embora as pessoas, não, eu nunca vou perdoar, mas é possível. E a gente está falando desse vídeo, uma coisa imensa, né? Uma coisa grande que aconteceu. Que não é com todo mundo que vai acontecer isso, né? Então hoje a gente vai conversar também sobre as coisas pequenas que a gente não tem a capacidade de perdoar. Por quê, Lu? Você começou falando do orgulho. Eu acho que o orgulho ele não é só vinculado, né, com a dificuldade de perdoar. Eu penso que o orgulho ele está em todos os lugares de nossas vidas, né? E eu penso também que é uma arma potente do inimigo, né?
Ele faz com que a gente pense, mas por que eu vou ceder? Por que eu vou ser boazinha? Por que eu vou deixar fazer, acontecer? Por que eu vou baixar minha guarda? Exatamente. Então, essa é uma arma poderosa. Isso nos relacionamentos familiares, relacionamentos de marido e mulher, né? Quando tem aquela discussãozinha, aquela divergência, e o orgulho ele prevalece muitas vezes, né? Então, eu penso que o orgulho seja um o primeiro empecilho, né? Que faz você parar e dizer, não vou perdoar, né? E aí tem que ter um desenrolar, né? E uma das coisas que a gente viu ontem é o perdão, ele não é um opcional no Evangelho, ele é um mandamento. Por isso que eu perguntei ontem, gente, é um mandamento o perdão? É um mandamento. Isso quer dizer o quê? Não é opcional. Tem que ser cumprido, né? Uhum. E tem um outro detalhe do vídeo também, falou Lu, sobre o perdão, ele toma um tempo, né? Uhum. E nesse tempo, se a gente olhar, lógico que o vídeo, como todo mundo assistiu aqui, ele tem um tempo para ser dada a mensagem, né? Então não é rápido que acontece. Mas o pai, ele falou durante o vídeo que o Senhor ouviu as reclamações dele, a raiva dele, as conversas sinceras dele, porque ele estava justamente nesse processo que toma tempo, para uma pessoa pode ser rápido, para outras demoram mais, mas de se recuperar e dizer, peraí. E assim, e tá tudo bem, a gente também não pode se cobrar. É um mandamento, eu preciso obedecer, mas a dor tem que passar, a cura ela tem que acontecer. E tem um processo para isso, né? Uma coisa também no vídeo, se eu não me engano, o presidente Destaca comentou que ele já vinha se preparando há algum tempo para que ele pudesse, naquele momento, ter a atitude do perdão. E aí por quê? Como que a gente se prepara para uma coisa dessa? Eu tive uma experiência muito legal, que na verdade não foi minha experiência, filha da minha prima, da Gisele, que você conhece bem. Ela foi para um acampamento dos jovens, né, para o FSY, e ela disse que um dos professores lá, uma das lições, ele falou que nós somos seres espirituais vivendo experiências humanas. E, na verdade, nós confundimos isso o tempo todo. Nós somos humanos vivendo algumas experiências espirituais aqui na Terra. Então, quando a gente tem essa postura, a gente vai ter muito mais dificuldade de perdoar, de deixar o orgulho, de pagar o dízimo ou de fazer qualquer outra coisa dentro do Evangelho. Porque você está vivendo uma vida humana. Quando você inverte isso e entende o seu papel como que eu sou um ser espiritual. E por ser um ser espiritual, eu estou vivendo algumas experiências humanas, terrenas. E hoje eu fiz uma noite familiar com a minha família lá em Portugal, né? E eu compartilhei a aula de ontem, compartilhei esse vídeo, foi muito emocionante a nossa noite familiar. E compartilhei também essa aula que a Mel teve no FSY, no acampamento da nossa igreja. E a gente bateu muito papo e a gente chegou à conclusão de algumas coisas simples, né? Que a gente esquece por sermos seres espirituais e vivermos essa vida terrena tão intensamente, a gente esquece de algumas coisas simples de fazer aqui na Terra, né? Aí é onde a gente fica uma pessoa muito reclamona, fica uma pessoa muito implicante e você sai da sua posição de ser espiritual para ser um ser terreno. É isso mesmo. Porque quando a gente tem o privilégio de ter, né, de estar adquirindo conhecimento como membro da igreja, né? E se a gente consegue viver, né, o nosso dia a dia com essa visão espiritual, a gente vai tendo atitudes espirituais importantes, que vão fazer diferença, não só na nossa vida, mas na vida do outro. Né? A gente não está falando aqui de ser perfeito, mas de viver o Evangelho, tentar imitar o que Jesus Cristo fez, né?
e ouvir o que ele tem a nos dizer. Porque quando a gente vive dessa forma, a gente é mais feliz. E é interessante, é feliz mesmo nos momentos de dificuldades e de provações. Porque não é uma felicidade do mundo, é uma felicidade diferente, né? Então, a gente estava falando aqui, esse homem viveu uma coisa terrível, né? Mas, de repente, na minha vida, na vida de vocês, algo que vocês viveram foi terrível para vocês naquele momento, né? Então, a diferença é estar vivendo, eu comentei, né? Esse homem já vivia de uma forma que o preparou para chegar nesse momento, né? Aí, como a gente se prepara para um momento desse? A gente se prepara quando a gente vive os mandamentos do Senhor. Porque a fé ela vai sendo fortalecida, né? A gente vai, quando a gente compreende o amor do Salvador, a gente se cura. A cura ela vem, porque o amor dele faz isso. Ele não disse em nenhum momento que... Porque ele disse, né? Você precisa perdoar. É exigido de você que você perdoe. É exigido. Mas ele também não nos deixou sozinhos para conseguir chegar nesse nível de perdoar. Ele não deixou sozinho. Ele nos deu os recursos. Entende? Então... É algo que a gente precisa pensar. Primeiro, é um mandamento? É difícil para mim? Senhor, me ajuda. Tantas coisas que a gente pede para o Senhor, mas aí o orgulho, não, eu não vou perdoar. Não vou perdoar, eu vou me vingar. Que tem gente que leva o negócio mais a sério. Né? A sério. E sabe o que acontece? Não vive. Não vive. Não progride. Eu trouxe uma coisa aqui, Lu, pra gente, que também foi numa aula da igreja. É interativo hoje, o Hoje tá podcast, interativo. Nosso podcast está interativo. E não vai ser você que vai segurar isso ainda daqui. Bem, porque você tem um braço muito forte. Eu queria, Lu, que você segurasse. Aqui tem 15 pounds, é o quê? Uns 7 quilos? Uns 7 quilos. Uns 7 quilos. Caraca, é pesado, gente. É pesado. Eu não Com sei uma nem se eu mão consigo só. levantar. Ela é mais forte que eu. E fica segurando aí, Lu. A gente vai bater um papo. Então, quando a gente... O que você falou, que a gente carrega, né? Esse peso com a gente. E esse peso tá ali. Tô pedindo arrego. Tá pedindo arrego já, Lu? Já vai baixando, Lu. Não se machuca, hein? Não se machuca. Não precisa se machucar. Não precisa carregar esse peso se você não consegue, Lu. É mais fácil deixar, né? O peso embora. Eu vou deixar. Mas tem pessoas... A Lu já abandonou. Tem pessoas desnecessário. Desnecessário. Tem pessoas que ficam ali sofrendo, com o corpo doído, com a alma doída, com o espírito doído, emocional abalado. E fica doente. Fica doente, afetando um monte de gente ao redor, porque não consegue deixar essa mágoa ir embora. E essa mágoa, ela vai tomando conta do corpo dela e da vida dela e do cotidiano dela, que ela nem percebe que essa mágoa deixa tá ali. Embora. Não, ela tá orgulhosa, Eu tô orgulhosa. E fica ali segurando, e segurando, e segurando. Eu poderia ficar mais tempo aqui, fisicamente, tá, gente? Mas eu trouxe esse peso aqui para mostrar pra gente que esse peso é completamente desnecessário. Mas sozinhos a gente não consegue deixar esse peso. A gente precisa da ajuda do Pai Celestial, pedindo para Ele que nos dê esse suporte, porque Ele não vai chegar para a Lu, Ele não vai chegar para a Andresa e falar assim, vem cá, deixa eu te ajudar. Vem, Thiago, vem cá, me ajuda. Né? Ele não vai chegar assim. Aí. Deixa aí, fica legal. Deixa eu te ajudar. O Senhor não vai falar, baixa, Lu. Ele não vai fazer, vem cá, deixa eu pegar sua mão. Você tem que falar, Senhor, eu não aguento mais. Tá difícil, tá doído, eu não quero mais carregar esse peso. E você vai buscar o Senhor. Mas em que momento faz isso, Andresa? Não, pode baixar, amor, pode baixar. Não, mas em que momento você faz isso? Eu acredito... Quando você chega para o Senhor e fala assim, Senhor, me ajuda. Porque a gente está falando do orgulho, então o que é o oposto? É a humildade de você entender que você não é capaz de fazer isso sozinho. E tá tudo bem a gente não conseguir fazer isso sozinho. Tem coisas que é humanamente impossível mesmo. Eu li algo hoje
o Filho de Deus, aquele que expiou pelos nossos pecados, é o mesmo Redentor que vai salvar aquele que me magoou. E aí, a primeira verdade, se eu acredito na primeira verdade, como que eu não vou acreditar na segunda? E é tão complexo isso, porque se a gente também voltar a outro princípio, todos nós somos irmãos. Então, se eu te magoo, eu estou magoando a minha irmã. Dentro de uma família estabelecida, que a gente conhece aqui hoje, quando dois irmãos brigam, o que acontece com o passar do tempo? De um modo geral, né? Não estou dizendo que é 100% assim, mas de um modo geral, daqui a pouco estão bem. Exato. E se entenderam, teve sua diferença. Ontem estava na casa de alguns amigos da família, rindo num jantar, e dois irmãos conversando, dizer, não, mas fulano, eu já te arranhei todinho, o teu rosto parecia um gato. Meu apelido virou Wolverine. Ele contando essas histórias da irmã dele, das tretas da família, que hoje, meu, é um amor, se entende super bem. Mas eu tenho um caso de uma diferença, de um desafio, de um problema com você, que não é minha irmã, na minha família aqui na Terra, mas para Deus somos todos irmãos. Como é que eu não consigo me resolver? Desculpa, Tiago, responde, assim, eu pensei quando você estava fazendo a pergunta para a Andressa. A gente, partindo do ponto de que o perdão é um mandamento, eu acho que aí é que a gente tem que começar, puxa vida, porque tem coisas que a gente não entende, algumas pessoas não entendem, né? Alguns mandamentos, não, mas por que eu tenho que fazer isso, por que eu tenho que fazer aquilo? Mas, se você sabe que é um mandamento, você tem que trabalhar isso. A gente precisa trabalhar isso, entendeu? No caso, o mandamento é o perdão, como existem outros mandamentos, não roubar, né? Que é mais óbvio, mas é se humilhar, é ser humilde e perguntar, Senhor, olha, eu não consigo, é demais para mim. O presidente Nelson, ele falou que o Salvador, ele oferece a capacidade de perdoar. Ele oferece essa capacidade. A gente precisa acreditar nisso. Puxa, é um mandamento? Eu preciso. Porque a gente vai passar por essa vida como? Como é que a gente vai passar por essa vida? Cometendo os erros, levando, como sem beber, comer, divertir-vos, né? Amanhã a gente vai morrer mesmo? Vivendo uma experiência carnal, né? Exatamente. E não entendendo que você é um ser espiritual. O que eu quero? O que eu quero? Eu quero voltar à presença do meu Pai Celestial. De preferência com a minha família. Eu preciso voltar, eu quero. Porque hoje, como seres que vivemos aqui na Terra e que esquecemos que somos seres espirituais, a gente esqueceu do abraço que provavelmente Jesus Cristo nos deu antes de virmos para cá. Nossa, Lu, eu quero falar uma coisa sobre isso. Então, eu quero esse abraço, entendeu? A nossa filha está na missão, né? E hoje eu compartilhei também isso com ela e compartilhei isso que a Mel falou, né? E a Bela disse assim para mim, mãe, eu pensei nisso a semana inteira. Olha que conexão. Ela falou, eu pensei nisso a semana inteira e eu tive um sentimento que eu compartilhei com a minha companheira da missão. É de arrepiar. Ela disse que compartilhou com ela, que ela falou que em determinado momento do dia, ela sentiu saudade de Deus. Eu nunca ouvi alguém falar isso. Ela falou, mãe, eu senti uma saudade tão grande que meu corpo podia sentir essa saudade que eu estava de Deus. Ela está no momento espiritual da vida dela, como missionária, fantástico, e se permitindo ser uma missionária que está nesse momento, que se colocou, né, galgou até chegar nesse momento espiritual da vida dela ali, que ela sentiu saudade de Deus. Que incrível, né? Que coisa mais... Exatamente isso que você está falando. A gente nem lembra desse último abraço. E ela também não lembra, mas ela sentiu saudade daquilo que ela nem lembra. Porque assim, quando... você já deve ter vivido isso, e muitos dos que vão assistir com certeza, de você estar passando por uma situação difícil,
E algo acontece que vem como se fosse um bálsamo. E aí você sente aquela alegria, né? Aquela certeza de que Deus, ele te conhece, que Jesus Cristo te conhece, né? Que ele sabe exatamente o que você está passando, né? Então, eu acho que é isso. Naquele momento que você sente aquilo, você sente que você não é uma desconhecida para Deus ou para Jesus Cristo. Não é. E uma coisa que ele falou também no vídeo, que foi uma das partes que mais me chamou a atenção, é quando ele fala que ele não podia atrapalhar o processo. Tinha um processo ali para acontecer. Esse rapaz precisava passar por esse processo. E ele sente que ele não podia atrapalhar isso. Quantas vezes a gente está no orgulho, na falta de perdão, e a gente está atrapalhando o processo do outro de progredir, de se arrepender, porque a gente está ali, como dizem em Recife, né, peiticando, na peitica, remoendo aquilo ali. Olha, e a gente atrapalha. Eu acho maravilhoso o perdão e acredito de verdade no arrependimento. Eu acredito. E acredito que as pessoas, eu, você, todos, podemos errar. Mas vamos errar. Erramos o tempo inteiro e às vezes erramos feio. Mas o arrependimento ele é algo tão real e tão maravilhoso que Jesus Cristo nos proporciona. Eu já vi casos de pessoas se arrependerem de verdade, pedirem perdão e não serem perdoadas, e carregarem esse peso, apesar de terem sido perdoados pelo Senhor, porque o Senhor, ele perdoa. Carregar esse peso de ter cometido aquele erro com aquela pessoa. E aí eu lembro de uma frase que eu li numa dessas aulas do Sagrado Socorro, que perdoar é devolver ao outro o direito de ser feliz. Então, não é nossa responsabilidade. Por que sermos tão ruins? Quer dizer, a gente tira o peso. Olha, o perdão, uma via, né, que, como eu comecei falando, vai atingir todos os envolvidos, todas as pessoas quando a gente perdoa. Mas você que está perdoando, você tira um peso assim. A gente acabou de ver, né? Eu tirei rapidinho o meu. Então é isso. E a pessoa ela fica leve e ela pode progredir. Ela pode seguir em frente. E o perdão, eu incluiria nessa frase que não é só a pessoa de estar feliz, mas é uma via dupla, né? Você que cometeu, você que foi, sei lá, ofendido, vamos dizer assim, você também, por esse lado, talvez eu vou chegar para você e vou pedir o perdão e por alguma razão não recebi, você não quis ou coisa do tipo, mas eu dei o passo necessário. E aí me vem uma pergunta aqui. Na opinião de vocês, o perdão tem etapas? Eu acredito que sim. Eu acredito que a dor, primeira coisa que vem, acho que aquela dor que... Dilacerante. Dilacerante. Eu sei. E depois dessa dor, eu acho que você precisa do silêncio. Silenciar as pessoas também, porque as pessoas vão interferir nesse momento também. E se são pessoas que são ruins também, elas vão ficar ali te colocando fogo. Acho que você precisa silenciar vozes e buscar o Senhor. E quando é o momento de buscar o perdão? Se você é o causador ou se você foi a vítima, vamos chamar assim, quando é o momento de buscar o perdão? O tempo todo. E eu acho que perdão é treino também, né, Lu? Você concorda? Você vai treinando ao longo da vida, né? Você sabe, essa semana a gente passou uma com o Gustavo gritou com a gente, gritou com o Thiago, tipo, o Gustavo não é de gritar com a gente. E na hora me deu raiva, eu falei, que é isso? Que esse menino tá gritando desse jeito comigo e com o Thiago, sabe? E foi uma coisa teoricamente pequena, né? Muito pequena perto de uma situação dessa. E eu tive que treinar. Ele vai voltar para casa. E quando ele voltar, o que eu vou fazer? Eu vou parar de falar com ele? Eu tenho que treinar. Você sabe que eu estava pensando aqui numa irmã, né? Que ontem, depois da aula, a gente ficou conversando. E ela falou assim, muitas pessoas
eu já conheço, né? Ela estava comigo ontem lá. Muitas pessoas, por eu ser tão boa, fazem coisas ruins comigo, né? Abusam de mim, me exploram, etc. E todo mundo fala, você é boba, você é assim, você precisa deixar de ser boba. Ela falou assim, eu não vou mudar, é a minha natureza. A pessoa ela vai fazer uma, ela vai fazer duas. Eu não fico com raiva, mas chega um momento que eu deixo aquela pessoa para lá. Entendeu? E é isso também, né? O fato da gente perdoar não quer dizer que a gente precise conviver com aquela pessoa, dependendo, né? Porque tem pessoas que fazem coisas que a gente vê que é como se fossem pessoas doentes, que têm o prazer, né, de machucar, de ferir, né? E, então você não é obrigado a conviver com essas pessoas. Mas não cultive ódio, não cultive mágoa. Quanto mais você cultiva, mais... O inimigo, ele é expert, né, em fazer a gente perder o prumo. É interessante, Lutz, falar sobre isso, porque eu estou pensando sobre vários momentos da minha vida que eu já tive que me envolver com perdão. Situações bem particulares, bem pessoais, com família, com amigos, vários cenários. E é engraçado você pensar sobre isso, que eu gosto da frase da Andresa, tipo assim, deixa aí. E eu me lembro um discurso também que a gente vê na igreja, que fala sobre as cunhas ocultas. Não sei se você vai lembrar desse discurso, mas é um discurso antigo que basicamente fala de uma árvore que tinha umas cunhas ocultas e que ia destruindo a árvore por dentro e aquela árvore apodrecia e morria. Se a gente não deixa as coisas irem, a gente tá mantendo uma coisa ali dentro da gente, que vai remoendo. E o inimigo vai ficar ali, porque eu vou encontrar a Luciene, aí como é que vai ser, como é que eu vou falar, o que é que eu vou falar? Parece olhar para mim, eu vou tirar satisfação, se eu não falo, deixa aí. Deixa aí, você cria cenários na sua cabeça e tal, tal. Eu acho que quando eu perguntei para vocês se o perdão tem etapas, na minha cabeça, no meu entendimento, eu vejo que existem etapas sim. A primeira etapa, acho que do perdão é, para de falar mal. Não alimenta essa história mais. A situação, vamos dizer, a Andresa é uma amiga minha situação com a Andresa, eu não alimento mais. Eu não preciso encontrar a Lu e dizer, cadê a Andresa? Vocês sempre estão juntos. Cadê a Andresa? Não, mas a Andresa, deixa eu te contar. Aí começa, papapá. Esquece isso. Eu vivi um momento da minha vida que passei uma situação bem desafiadora e as pessoas chegam para mim, Tiago, cadê o fulano? Cadê esse ciclano? Eu dizia, não sei, faz tempo que eu não vejo. Tomei a decisão na minha cabeça, dizer, não, tem que deixar ir. Eu não tenho que estar mais alimentando isso. Então, eu acho, no meu conceito, assim, esse é o primeiro ponto. Para de ficar alimentando, para de ficar criando histórias disso. O segundo passo, quando volta a história do filme, quando estiver preparado, mais assim, eu tenho que falar com essa pessoa. Não preciso tirar a história limpa, não, você fez isso e aquilo. Não. Acho que a frase vai ser o seguinte, o que aconteceu, aconteceu, sinto muito, espero que você esteja bem, eu estou bem e tal. E volta ao ponto que você trouxe, eu não preciso, e eu acredito, que vai ser muito difícil voltar o convívio com aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa. Dependendo da história do que aconteceu, é verdade. Mas pelo menos existe o respeito. Exatamente. E o respeito é de chegar numa festa, num ambiente, só dizer, tudo bom? Tudo bom? Opa, fulano, ciclana, como vai? Tudo bem? Acabou, é educação. Olha, eu já vi casos em que duas pessoas se desentenderam, ficaram algum tempo sem se falar, e uma tomou a iniciativa de procurar, e parece que aquela outra pessoa só estava esperando. Quer dizer, ela talvez estivesse com orgulho mais aflorado e não tomou iniciativa. Mas após essa conversa, né, dessa primeira pessoa tomar a iniciativa, as coisas ficaram em paz e tranquilas, não precisaram tocar mais no assunto, como o Tiago falou, não precisava tocar mais no assunto, esqueceram por completo e começaram a ter uma convivência novamente. Então, é orgulho. Tiago, eu tenho certeza, é orgulho. A gente precisa tomar... Eu não tenho
Algumas pessoas dizem que eu não tenho vergonha na cara. Mas não é, porque eu não gosto de ficar carregando. Não gosto. Nunca gostei. Então, tomar iniciativa... É claro, tem um tempo, né? Sim. O tempo... precisa ter aquele tempo. E aquele tempo é o tempo que eu tenho que ficar só, eu tenho que ponderar, eu tenho que ir para o templo, buscar o Senhor, eu tenho que me reconectar para trazer o espírito que eu preciso para deixar o orgulho de lado e para tomar iniciativa. Então, eu já fiz isso. Algumas vezes eu fui perdoada, outras não. Já pedi perdão sem saber o que eu tinha feito, porque tem isso também. Às vezes você não faz por mal. Às vezes você fala uma coisa sem pensar, mas não faz por mal, sem intenção. Isso acontece muito. Tem um discurso muito bom que fala para que vós não se ofendais. Que é muito antigo, eu não lembro quem fez esse discurso, mas tem uma história nesse discurso que é a seguinte: aquela irmã, ela acordou naquele dia, ela estava se achando horrorosa. A mulher tem isso, né? Tem dia que se acordou, Sério? meu pai do céu. Nem pensava que vocês passavam por isso, não. Carioca, a Nossa! gente não é tanto assim, não. Esse cabelo horrível, não estou bem. E ela saiu. E alguém conversou com ela e ela deduziu, imaginou, que aquela pessoa olhou ela diferente e meio que, sabe, e ela já tomou aquilo para ela. A pessoa me viu assim. Então, muitas vezes, o problema está em nós. E nós nos ofendemos porque o problema está em nós. Não foi o outro que nos ofendeu. Ele nem teve intenção, gente. Ele nem sabe o que fez. Entende? Então, eu sempre falo, a gente precisa estar conectado com o Senhor, para que essas coisas não sejam tão pequeninas e nos façam, às vezes, perder uma amizade, perder o convívio com o familiar e ficar remoendo. O Tiago é muito bom em não remoer. Ele é muito bom com isso. Eu sou um pouquinho pior. Eu sou mulher, né? Mulher a gente dá uma remoidinha. Tenho melhorado. E o Tiago, quando ele percebe que eu tô fazendo, ele fala, amor, não precisa. E acho que a Gica é mais parecida comigo, né, meu bem? A Gica a gente tem, assim, eu tenho aprendido muito com a Gica porque é um espelho. Ela é Andrezinha. É quando eu vejo a Gica fazendo, eu falo, nossa, mas essa sou eu. Isso me ajuda a me olhar e falar, peraí, Andresa, olha, ó, tua filha fazendo igual, então vamos melhorar para ela fazer igual a outra Andresa, uma Andresa melhorada, né? E é interessante isso, porque esse remoer, ele faz você... Corrói, segurar esse peso. Então, deixar isso ir, eu tenho isso, eu sou muito difícil de deixar as pessoas irem. Eu seguro ali, eu faço o que tem que fazer, eu peço desculpa, eu peço perdão, porque às vezes eu erro, muitas vezes, né, a gente erra, eu vou lá, eu peço perdão, desculpa, não foi minha intenção, mas eu fiz, ou eu não fiz, eu tô pedindo perdão do mesmo jeito, eu não quero deixar a pessoa ir. Eu não quero deixar, eu demoro a deixar. Quando eu deixo ir, eu deixo. Mas ontem a Esther falou uma coisa importante na aula. Não sei se você lembra. Ela fez alguns comentários até da questão dela com o pai dela, que ela perdeu o pai cedo, que às vezes a pessoa precisa de uma terapia. Lembro disso. Então, se é muito difícil e aquilo está fazendo você deixar de viver e viver uma vida amargurada, o Senhor ele é capaz de curar, mas procura uma terapia, sabe? Para resolver aquele turbilhão que está dentro de você. É muito interessante pensar isso, porque por mais religiosos que possamos ser, que nossa fé nos leve a isso, nós precisamos contar com todos os recursos. Exato. E esses recursos envolvem profissionais. Então, se eu tenho uma dificuldade e eu já estou me esforçando, não estou conseguindo, chama um profissional. Se envolve, contrata o profissional para que te ajude nesse processo. E assim, bons amigos, porque, como essa minha amiga falou, me chamo de boba, me chamo disso, mas eu falei para ela, não, você é mansa. Ela é uma pessoa tão mansa, tão boa.
O Senhor conhece teu coração, eu falei para ela. Você é mansa. Então, a gente tem que ter cuidado com as vozes que, sabe, que... Não, por que você vai fazer isso? Deixa de ser boba, entendeu? Eu vim de uma família, são muitas mulheres. Minha avó teve 11 filhos, 3 homens, se eu não me engano, e 3 homens e 8 mulheres. Mas são aquelas mulheres, sabe, que não levam desaforo para casa. Minha mãe era uma delas. Depois foi ficando mais velha, foi ficando mais mansa. Então, lá atrás, quando eu era mais novinha, era meio bichinha danada, sabe? E a gente não leva nada com isso. Nada. É tão bom a gente ser pacificador. É tão bom. O que o não perdão, Lu, você acha que pode causar numa pessoa? O não perdão? O não perdão. Primeiro, doença física mesmo, de verdade. O quê? Não perdoar ou não ser perdoado? Não perdoar. Pois é, eu acho que doença física mesmo. Porque esse remoer, essa dor que você fica cultivando faz mal. Veja bem, quando você tem a dor, alguém cometeu algo com você, isso já aconteceu comigo, né? Algo que eu vivi muito difícil na minha vida. A dor que você sente quando alguém faz algo com você, como aconteceu comigo, é uma dor que chega a ser física. Você parece que vai morrer. Eu achava que eu ia morrer. Primeiro, de tanto chorar. Segundo, a dor aqui dentro. Por isso que o coração ele é ligado às emoções, né? Porque é uma dor no coração, né? Agora, imagine se eu estivesse carregando essa dor até hoje. Eu não estaria aqui mais, assim, sendo o que eu sou, entendeu? E eu ouso dizer, e digo assim, sem nenhum problema, sou grata pelo que eu passei, porque me fez me tornar o que eu sou hoje, sabe? Longe da perfeição, mas, sabe, com entendimento melhor, com o aprendizado que essas experiências me trouxeram, sabe? Me faz ter a certeza absoluta de que o Senhor está do meu lado, que o Senhor, entendeu? Ele ouve a gente, ele cura, ele tira com a mão aquela dor, dessa forma. Essa é uma frase que eu uso muito também, né, amor? O Senhor tira com a mão. Com a mão, Andressa. Com a mão. Você está ali naquele limbo, porque é um limbo. Uhum. Quando você não perdoa, você está num limbo. Uhum. E depois que você entrega para Deus, Ele faz assim, ó. Isso não é mais seu. É incrível. A gente pode pensar que a gente vai levar isso para sempre, que isso não vai passar, mas passa. O Senhor, Jesus Cristo, ele não sofreu em vão. O sacrifício expiatório dele, que muitas pessoas também fazem essa confusão, né? O sacrifício expiatório é para aquele que pecou. É o arrependimento. Não, é para todos nós. É para nos curar das nossas feridas também, né? E o sacrifício expiatório, ele tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Tudo. Tudo a ver. Tudo a ver. Só tem a ver, né? Só tem a ver. Ele fez tudo isso para que esse rapaz que atropelou essa família, que bateu, né, no carro, não atropelou, bateu no carro dessa família, pudesse ter a oportunidade. E aí entra de novo que o pai falou, né? Eu não podia atrapalhar esse processo. E só voltando um pouquinho nisso, quantas vezes nós estamos atrapalhando alguns processos? Nós estamos impedindo aquele processo que aquela pessoa vai passar. Ela ia passar. E o progresso dela, né? É o progresso dela. Ela tem que passar por aquilo ali para o Tem que viver dela. aquelas experiências. Exatamente. E a gente está ali, ao invés de estar ajudando o processo do Senhor, a gente está atrapalhando. Lu, quando a gente perdoar, é esquecê-lo? Estava pensando nisso agora, ó. Conexão. Conectada. As escrituras dizem que é esquecer, né? Eu, Luciene, tenho a minha teoria. Como é que a gente esquece? Dá para passar borracha? Como é que a gente esquece? Eu acho que a gente vai lembrar, mas não com dor mais. Não com mágoa mais. Quando você está lembrando daquilo que te fizeram e dói, aquela dor que eu comentei, você não perdoa. A gente passou uma questão aqui e eu não conseguia perdoar, Lu. Foi 1 ano vivendo um luto. Parecia assim que alguém tinha morrido e realmente eu estava enterrando aquelas pessoas vivas. E eu não conseguia deixar aquelas pessoas irem, eu não conseguia.
Hoje, eu deixei elas irem, eu não sinto mais aquela dor. Porque antes me doía, de verdade. E hoje eu sinto, eu perdoei, eu deixei ir, mas eu ainda lembro. O que eles fizeram tá ainda na minha cabeça, não foi embora, não me deu uma amnésia, do nada eu não lembro mais, eu não sei mais o que aquelas pessoas fizeram. E você não fica lembrando o tempo inteiro. Se você lembra, você não perdoou. Você está lembrando agora por quê? A Porque gente a tá gente está falando conversando. Mas não é uma coisa que você fique lembrando, remoendo. Mas eu acho que o lembrar, nesse caso, gente, é um lembrar de aprendizado. Com certeza. Faz parte da sua vida, foi um momento da sua vida. Você teve aquela situação, você vai aprender sobre isso. Exatamente. Você não vai lembrar com dor, você não vai ter raiva, você não vai ter isso. Se ainda há algum desses sentimentos, então não há perdão ainda, há um processo. E por isso que eu digo, volta às etapas, esse é um primeiro, né? Qual é o próximo passo? Falar, encontrar, ser educado. Qual é o próximo passo desse meu arrependimento, desse meu perdão aqui, né? Desculpa, outra coisa que eu acho que vocês vão comentar aqui, mas eu lembrei, né, com você falando. Perdoar aquele que te chega e vem, perdão, Andressa, me arrependi. E aquele que nunca te pede perdão? Tem essa pergunta aqui. Nunca te pede perdão. Por exemplo, no meu caso, a criatura nunca me pediu perdão. Nunca. Entendeu? Mas olha, para mim, eu quero que siga a vida, que vá em frente, entende? Então, assim, o perdão é uma das coisas mais difíceis. Perdoar, né? Mas também é uma das coisas mais divinas, né? É uma dádiva. Mais sublimes. Não sei se é a mesma pergunta, amor, mas o que eu estava pensando associado a isso, Lu, é que tem aquelas pessoas que não pedem perdão por orgulho e tem aquelas pessoas que não sabem que ofenderam. Ou não reconhecem aquela ofensa. Exato. Eu gosto muito do The Chosen, né? Da série que fala. Então tem uma parte quando Cristo que fala sobre Mateus e Pedro. Na série, ele traz uma situação de que Mateus, cobrador de imposto, ia entregar o Pedro para o governo, toda aquela coisa e tal. E você via que até o momento da série tinha muito conflito entre os dois. Mas o Mateus se colocava na posição de dizer, eu não entendo porque ele tem essa raiva de mim. Eu não entendo porque tudo isso está acontecendo e tal. E ele vai procurar Cristo. E é muito interessante essa cena, não sei se você viu, mas ele tem um momento de que o Salvador chega para ele e fala o seguinte, tá, eu entendo o seu lado, Mateus, mas o que é que você fez? Por que Pedro te trata assim? E ele incentiva eles a conversar e pedir perdão. Essa é uma cena, eu adoro a série, mas essa é uma das cenas que para mim traz um ensinamento tão grande de que Mateus vai até Pedro, fala, pede perdão, Pedro toma o tempo dele. É engraçado, porque você pensa, é um apóstolo, vai acontecer na hora. Não, tudo bem, tá tudo certo. Não, toma um tempo, ele precisa também ter o momento dele, e depois ele volta, e ali sim. Ali você sabe que houve um perdão, sabe que houve uma conexão, e que aquele assunto que machucou, que era tão dolorido para Pedro, ficou para trás. Você está falando algo, e eu lembrei, eu tive uma conversa agora com meu marido, antes de sair. A gente tem a tendência de falar assim, mas por que eu vou pedir desculpa? Eu não falei nada, gente. A pessoa, por causa de uma besteira. Mas qual foi o peso para você do que eu falei? Só eu sei. Eu estou tentando trabalhar isso em mim, porque eu sou uma pessoa muito prática. Como a gente diz assim, não sou de mimimi. Então, às vezes, por eu ser assim, eu posso tomar algumas atitudes, falar algumas coisas, que para mim, mas para você... Eu lhe entendo perfeitamente. Pode pesar. É esse homem. Eu lhe entendo perfeitamente. Entendeu? Então, é incrível, né? É um aprendizado diário. É como diz, a gente não é perfeito. Então, isso eu tenho que trabalhar em mim. Porque as pessoas não são iguais a mim. Então, eu estava conversando justamente isso. Falei assim, vem cá. Mas fulano só pede perdão.
eu não tive a intenção. Mas se teve um peso para você, me perdoa. A gente tem que agir assim, gente. Se a gente quiser restaurar laços de amizades, familiares, que é muito triste quando acontece isso em família. É muito triste. Muito bom. O Tiago, ele é muito prático, muito direto. E a gente já conversou algumas vezes. Às vezes ele fala uma coisa que ele acha que foi normal. E eu falei, não, você não agiu de uma forma... Também tem o que o profeta falou há uns discursos atrás, né, umas conferências atrás, para a gente não ser aquela pessoa de pisar em ovos. É muito que isso ruim. É muito né? ruim. É muito ruim. Que a pessoa não pode falar nada que você já está ali ofendido, chateado, magoado. Nossa, ele falou isso, o cara não falou nada. Mas, Andressa, eu até entendo esse tipo de coisa com pessoas que não nos conhecem muito bem. Mas esse tipo de coisa, em família, que te conhece, que sabe que você é assim, que é a sua personalidade. Eu sempre falo, eu tinha um bispo no Brasil que ele era muito duro, né? E eu adoro, né? Porque certinho, tudo. Mas as pessoas ficavam, às vezes, incomodadas, falando assim, gente, ele não é perfeito, mas o que eu olho nele? É um camarada, um homem de caráter, temente a Deus, assim, sabe? Então, por que a gente tem que olhar sempre o lado negativo? Eu gosto muito de uma frase que fala, procure o que há de melhor no outro, né? Procure sempre o que há de melhor no outro. Porque a gente vai encontrar, gente, se vocês olharem para as coisas negativas mesmo, vocês vão achar um monte. Vamos achar um monte em você, em mim, Agora, no Thiago. Fale por vocês. Agora, eu posso assegurar que eu sou uma pessoa de caráter. Eu acho que quando uma pessoa tem caráter, se ela tem os defeitos dela, gente, dá para relevar, né? É caráter, é uma pessoa honesta, entendeu? Verdadeira. Gente, defeitos todos temos. Estamos indo para o fim Pois desse bate-papo. Se tiver mais alguma coisa que você queira falar do seu caderno lindo, inclusive é maravilhoso esse caderno, viu? Que conselhos, Lu, você daria para alguém que diz, eu quero perdoar, mas eu não consigo? A primeira coisa é buscar a ajuda do Senhor. Porque, com certeza, ontem eu falei isso várias vezes, uma das certezas, a maior certeza que eu tenho na minha vida é de que o Senhor, Ele vai nos ajudar. Se nós o buscarmos, né? Ele vai nos ajudar, Ele tá garantindo, perdoe, eu exijo que você perdoe, mas você não vai estar só. Eu vou te ajudar. Aquilo que você falou, Ele vai tirar com a mão aquela raiva, aquele ódio, né? Perdoe, por quê? De novo, vamos devolver ao outro o direito de prosseguir, de viver, porque ele às vezes está esperando o seu perdão para isso. Então ele foi perdoado pelo Senhor e por quê? Ele te fez o mal e você quer castigá-lo. Não vou perdoar, ele vai sofrer. Porque tem gente que fica com aquilo, né? Apesar de ter o perdão do Senhor, ainda espera o perdão do outro que ele magoou, né? Então, para mim, é isso. O perdão, ele cura as feridas mais terríveis que a gente pode ter. Ele cura. Eu acho que sobre uma ação que pode ser feita, tem que lembrar que a gente está vivendo numa época hoje com muito acesso à comunicação, né? Então, diferente do passado, que a gente não tinha as mensagens, por exemplo, hoje eu acho que uma boa iniciativa é, se você não quer fazer esse encontro pessoal, se você não se sente confortável, usa a tecnologia. Manda uma mensagem simples, só dizendo assim, ó, me desculpe. Faz tempo que não nos falamos, mas me desculpe. Eu queria só que você soubesse isso. Ainda não estou pronto, seja humilde. Ainda não estou pronto para te encontrar, ver pessoalmente, falar isso para você, por isso que estou mandando essa mensagem. Sinto muito por aquilo que aconteceu. Eu acho que esse é um lado. E o outro lado de quem recebe, talvez, essa mensagem, o convite é o mesmo. Seja humilde. Receba a mensagem, não julgue, não se sinta o maioral,
achando que, ó, tá vendo? Sabia, depois de 10 anos, a Andresa veio atrás de mim para pedir desculpa. Eu sabia que eu estava certo. Não seja orgulhoso. Seja humilde. Receba mensagem e dizer, nossa, que legal que ela fez isso. Que legal que o Thiago fez isso. Responde. Muito obrigado, vamos um dia nos encontrar, vamos conversar, tá tudo bem, obrigado pela sua mensagem. Acabou, gente. Vai ter paz de quem enviou e quem recebeu, sem dúvida. Ontem eu mandei uma mensagem para minha irmã, posso ler? Pode. Já tinha mais ou menos 3 anos que a gente não estava se falando, umas questões. Na época meu pai estava muito doente, mas enfim, eu não vou entrar em detalhes. Eu mandei para ela. Oi, minha irmã. Tenho pensado muito em você e quero que saibas que te amo. Quero pedir desculpas pela nossa última conversa quando o papai ainda estava vivo. Os ânimos estavam exaltados. Nunca quis ofendê-la ou magoá-la. Você é minha irmãzinha e torço sempre por você. A vida não tem sido fácil para ninguém e ela é muito curta para carregarmos o peso desnecessário de ressentimentos. Somos seres imperfeitos, cheios de falha. Me perdoe. Ela me respondeu. Eu te perdoo com todo o meu coração. E também peço perdão por qualquer coisa que tenha te magoado. Vamos seguir em frente com mais amor e leveza, porque, como você disse, a vida é curta demais para guardar mágoas. Te amo sempre, minha irmã. Vamos reconstruir nosso laço com carinho, respeito e presença. Estou aqui. Já tinha um tempo que eu queria fazer isso. E não é porque eu não quisesse, é porque a vida é corrida. A gente vai atropelando. Ela está lá no Brasil, é fuso horário. E depois da aula de ontem, eu falei, tem que ser agora. Sabe? Porque não dá para ficar carregando. Né? Não dá. Na verdade, eu não estava carregando nada. Né? Eu acho que eu não estava com peso de nada, mas a gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa dar o primeiro passo para a gente. E eu fiquei feliz porque ela retribuiu, né? Eu fiquei feliz porque às vezes você tem medo disso também, né? Você vai pedir perdão sinceramente à pessoa, como você falou. Ah, veio pedir perdão, mas ele começa, entende? Então, ela foi nobre. Você também. De aceitar o meu perdão. A aula de ontem, Lu, eu só tenho a te agradecer. Eu já compartilhei com um monte de gente e agora a gente vai compartilhar com mais pessoas ainda, mas eu queria ressaltar como o inimigo foi sagaz ontem, né? Esse vídeo que vocês assistiram, a Lu tentou baixar esse vídeo para passar, porque ficou com medo de não ter internet e tudo mais, e não conseguiu baixar em casa. Não, deixa eu te falar um negócio. O meu marido falou para mim que ele baixou e ele esqueceu de colocar. Mas é mais uma coisa que vai uma interferência aí, né? Por que eu não botei? A gente sempre baixa os vídeos. E aí, a Lu tentou passar esse vídeo algumas vezes e a internet travava. Não passava, não ia, o negócio casquetou ali que não ia. Aí um irmão veio, tentou ajudar. E enquanto ele estava tentando colocar o vídeo, né, Lu, alguma coisa abriu no computador da Lu, começou uma falação e estava confuso e, sei lá, não estava bom. Quando finalmente passou o vídeo, quando terminou o vídeo, ficou um silêncio, assim, absurdo. E acho que foi o silêncio que todo mundo precisava para sentir o espírito e olhar as coisas que nós precisamos fazer, olhar para a nossa vida, né? E você conseguiu fazer isso depois da aula. O Senhor, o espírito, ter essa experiência, né? Com a sua irmã. E como ela falou, não sei se foi ela ou se foi você, vamos reconstruir os laços, né? E que nós possamos reconstruir os laços, especialmente entre famílias. Que nós possamos baixar a guarda. Porque somos tão duros com os familiares, né? Com aqueles que estão tão próximos. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada aqui. a vocês. Eu amo falar sobre o Evangelho e sou uma privilegiada porque eu tenho amigos que eu posso sentar e a gente pode compartilhar juntos, né?
de sentimentos, de aprendizado. O Evangelho é maravilhoso. É maravilhoso. Fica o convite para você voltar com o Alexandre, tá bom? Voltamos. Já vamos fazer uma marcação aí. Vamos sim. Vamos, É vamos bom, é sim. muito gostoso a gente falar e aprendi muito com cada comentário que vocês fizeram. E estou aprendendo, né? Todos Tô nós, aprendendo, todos tô nós. aprendendo. Todos estamos. É de graça em graça, né? De graça em graça. A gente não vai ser exaltado. Hoje eu acordei, hoje eu vou ser exaltada. Não. A gente está indo de graça em graça. Obrigada a todos que ficaram até aqui com a gente. Normalmente a gente não traz um assunto tão profundo e nem coisas tão profundas assim do Evangelho, né? Parece ser uma coisa muito fácil de fazer, né? Às vezes tem pessoas que Não falam, é fácil, mas é possível. não é fácil, mas é possível sim. Uhum. E agradecer a Lu pela presença, Obrigada. Tiago, Eu que agradeço. por estar Obrigado. aqui. Vocês são ótimos. Estamos praticando ser ótimos. É. É uma prática todo dia. Obrigada, gente. Um beijo e a gente se vê na próxima semana.